A sala de jantar da mansão dos Albuquerque era um palco de opulência, mas naquele dia transformou-se num cenário de humilhação. Fernando, um homem de 40 e poucos anos, com as mãos calejadas pela vida e o olhar cansado de quem lutou muito, estava ali, em pé, observando a filha, Sofia, noiva de Gustavo, o herdeiro da fortuna Albuquerque. O ar pesado da expectativa era quase palpável, e a cada olhar de desprezo que recebia dos futuros sogros de Sofia, a dor se aprofundava em seu peito. Se você já sentiu o peso do julgamento social, se já viu alguém que ama ser diminuído por sua origem, então sabe a angústia que Fernando carregava. Mas o que acontece quando a dignidade de um pai é pisoteada diante de todos? E o que uma simples pasta pode revelar para mudar completamente o jogo? Antes de mergulharmos nessa história de reviravolta e justiça, inscreva-se no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas que transformam a indignação em catarse. Fernando era um homem simples, um pedreiro que construiu sua vida tijolo por tijolo, com suor e honestidade. Ele criou Sofia sozinho, desde que a mãe dela faleceu tragicamente em um acidente de carro, quando a menina tinha apenas 5 anos. Sofia era seu mundo, sua razão de viver. Ele se desdobrou em 1000 para dar a ela a melhor educação, para que nunca sentisse a falta de nada. E agora ela estava prestes a se casar com Gustavo, um jovem herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país. Para Fernando era a realização de um sonho, ver sua filha feliz e bem. Mas para a família Albuquerque, ele era apenas um estorvo, uma mancha na reputação que eles tanto prezavam. A tensão na sala de jantar era cortante. A senhora Albuquerque, uma mulher de nariz empinado e olhar gélido, mal disfarçava seu desprezo por Fernando. Seu marido, o senhor Albuquerque, um empresário influente e arrogante, parecia ignorar a presença do futuro sogro de seu filho. Sofia, sentada ao lado de Gustavo, tentava disfarçar o desconforto, lançando olhares de desculpas para o pai. Gustavo, por sua vez, parecia alheio à situação, ou talvez preferisse fingir que não via. A conversa girava em torno de viagens de luxo, investimentos milionários e o círculo social exclusivo dos Albuquerque, assuntos que Fernando não tinha como acompanhar. Ele apenas ouvia, com a cabeça baixa, sentindo-se um peixe fora d'água, um intruso em um mundo que não lhe pertencia. O primeiro ataque veio sutilmente, disfarçado de preocupação. "Fernando, meu caro", começou a senhora Albuquerque com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. "Sabemos que você fez o possível para criar Sofia, mas convenhamos, o mundo dela agora é outro. Gustavo merece uma família à altura, não acha?" A facada foi direta no coração de Fernando. Ele sentiu o rosto esquentar, mas manteve a calma, apenas assentindo vagamente. Sofia apertou a mão de Gustavo, mas ele não reagiu. A cada palavra da senhora Albuquerque, a humilhação crescia, como uma onda que ameaçava engoli-lo. O senhor Albuquerque então interveio, com um tom de voz que não admitia réplicas. "Fernando, entendemos que você queira participar do casamento de sua filha. É natural. Mas para evitar constrangimentos, talvez fosse melhor você não se envolver nos preparativos. Deixe-nos cuidar de tudo. Temos uma equipe de eventos que sabe exatamente como lidar com casamentos de nossa estirpe." A humilhação era agora pública, explícita. Fernando sentiu um nó na garganta, mas não disse nada. Sofia, vendo o sofrimento do pai, finalmente interveio. "Mãe, pai, por favor. O meu pai é parte da minha vida. Ele tem que estar envolvido em tudo." Gustavo, pela primeira vez, abriu a boca. "Sofia, amor, seus pais estão apenas tentando ajudar. Eles sabem o que é melhor para nós." Aquelas palavras foram um golpe final para Fernando. Seu próprio genro, seu próprio sangue, o estava desprezando. As semanas que se seguiram foram um tormento para Fernando.
Ele tentou se aproximar de Sofia, mas a filha parecia cada vez mais distante, envolvida nos preparativos do casamento. Os Albuquerque não paravam de impor suas vontades, desde a lista de convidados até o cardápio, tudo sem consultar Fernando. Ele era tratado como um mero espectador, alguém que mal merecia estar presente. A cada ligação ignorada, a cada convite para reuniões de planejamento que não chegavam, a cada vez que Sofia parecia concordar com os sogros sem questionar, o coração de Fernando se partia um pouco mais. Ele via sua filha se afastar, se transformar em alguém que ele mal reconhecia, moldada pelos padrões da família rica de Gustavo. A subtrama da alienação parental estava se desenrolando e Fernando sentia-se impotente. Ele tentou conversar com Sofia, mas ela sempre o interrompia, dizendo que ele não entendia, que ela precisava se adaptar ao novo mundo. Pai, eu amo o Gustavo e a família dele é muito importante para mim. Eu não quero que você estrague tudo com suas ideias antiquadas, ela disse uma vez, e as palavras ecoaram na mente de Fernando como um trovão. Ele se viu sozinho, sem aliados, com sua honra e seu amor de pai sendo pisoteados a cada dia. O que fazer quando o amor de sua vida parece estar se perdendo para um mundo de aparências e preconceitos? A situação se intensificou dramaticamente na semana do casamento. Os Albuquerque haviam organizado um jantar de gala para apresentar Sofia à alta sociedade, e Fernando, para a surpresa de todos, foi convidado, ou melhor, tolerado. Ele se sentia deslocado, com seu terno simples em meio a joias cintilantes e roupas caríssimas. A senhora Albuquerque não perdeu a oportunidade de alfinetá-lo. Fernando, que bom que veio. Pelo menos para ver como é um evento de verdade, não é? Sofia, querida, você precisa mostrar a seu pai como se comportar em certas situações. Sofia corou, mas não defendeu o pai. Gustavo, ao lado dela, apenas deu um sorriso amarelo. Fernando sentiu o sangue ferver, mas controlou-se. Ele estava ali por Sofia e por ela suportaria qualquer humilhação. Mas o ponto de ruptura estava próximo. Durante o jantar, um dos convidados, um amigo da família Albuquerque, perguntou a Fernando sobre seu trabalho. Antes que ele pudesse responder, a senhora Albuquerque interveio. Ah, Fernando é um homem simples, um pedreiro, sabe? Ele fez o que pôde pela Sofia, mas agora, com Gustavo, ela terá o futuro que merece. A humilhação foi tão explícita, tão cruel, que o silêncio caiu sobre a mesa. Fernando sentiu os olhos marejarem, mas ele se recusou a chorar na frente daqueles que o desprezavam. Ele olhou para Sofia, que estava com a cabeça baixa, visivelmente envergonhada. Naquele momento, Fernando percebeu que não podia mais suportar. A dignidade de um pai estava sendo sacrificada no altar da vaidade e do preconceito. Ele se levantou, a cadeira rangendo no chão de mármore. Com licença, disse ele com a voz embargada e saiu da sala, deixando para trás o silêncio constrangedor e os olhares de desprezo. A gota d'água veio na manhã do casamento. Fernando estava na casa da família Albuquerque, onde Sofia se preparava. Ele havia levado um presente especial para a filha, um broche de família que pertencia à mãe dela. Ao tentar entregá-lo, a senhora Albuquerque o interceptou. Fernando, por favor, não é hora de presentinhos sem valor. Sofia precisa estar impecável com as joias que Gustavo lhe deu. Isso não combina com o estilo dela agora. Fernando sentiu o mundo desabar. O broche, a última lembrança da mãe de Sofia, estava sendo desprezado. Ele olhou para Sofia, que estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não teve coragem de desafiar a futura sogra. Naquele momento, Fernando soube que precisava agir. Ele não podia permitir que sua filha se casasse com uma família que a faria esquecer suas raízes, que a faria sentir vergonha de seu próprio pai. Ele se retirou para um canto da mansão, com o broche na mão, sentindo a dor da perda e da humilhação.
Mas enquanto estava ali, sozinho, um pensamento surgiu em sua mente, uma lembrança de um segredo guardado a 7 chaves, que ele havia prometido nunca revelar. Um segredo que agora parecia ser a única arma capaz de restaurar a dignidade de sua filha e a sua própria. Ele tinha uma pasta consigo, uma pasta de couro velha e surrada que sempre o acompanhava. Dentro dela estava a verdade. Ele sabia que era arriscado, que poderia destruir o casamento de Sofia, mas e se fosse a única forma de salvá-la? A decisão estava tomada. Ele colocaria aquela pasta sobre a mesa de jantar. O jantar de ensaio para o casamento era o último evento antes da grande cerimônia. A família Albuquerque, com seu ar de superioridade, estava à mesa, e Fernando novamente era o intruso tolerado. A senhora Albuquerque, em um discurso pomposo, elogiava a união de Gustavo e Sofia, exaltando a nova vida que Sofia teria, sem mencionar qualquer contribuição de Fernando. O senhor Albuquerque sorria, satisfeito, e Gustavo, ao lado de Sofia, parecia alheio à tensão no ar. Fernando observava tudo em silêncio, o broche da mãe de Sofia escondido no bolso. Ele havia decidido que era a hora. Ele se levantou, a pasta velha e surrada em suas mãos, e caminhou em direção à mesa. "Com licença", disse ele com a voz firme, surpreendendo a todos. A senhora Albuquerque o olhou com desdém. "Fernando, já não basta o constrangimento do jantar de gala? O que você quer agora?" Fernando ignorou-a. Ele colocou a pasta sobre a mesa de jantar, bem no centro, e a abriu, revelando uma série de documentos antigos. O silêncio na sala era absoluto, todos os olhares fixos na pasta. Sofia, com uma expressão de surpresa, olhava para o pai, sem entender. Gustavo parecia confuso. O senhor e a senhora Albuquerque, por sua vez, começaram a demonstrar um desconforto crescente. Fernando pigarreou e sua voz ressoou pela sala, carregada de uma emoção contida. "Senhora Albuquerque, senhor Albuquerque, eu ouvi pacientemente todas as suas palavras, todos os seus desprezos. Eu vi a minha filha se afastar de mim, envergonhada de suas origens, por causa da pressão de vocês. Mas existe algo que vocês não sabem, algo que eu guardei por anos. Prometi nunca revelar, mas a dignidade de minha filha e a minha própria me obrigam a fazê-lo agora." Ele pegou um documento da pasta, um contrato antigo, amarelado pelo tempo. "Este é um contrato de compra e venda de terras, datado de 50 anos atrás, assinado por meu avô e pelo pai do senhor Albuquerque." Os olhos do senhor Albuquerque se arregalaram. A senhora Albuquerque, visivelmente pálida, tentou interromper. "Fernando, o que é isso? Que absurdo é esse?" Fernando não a ouviu. Ele continuou, sua voz ganhando força. "Este contrato prova que as terras onde hoje se ergue toda a fortuna da família Albuquerque, incluindo esta mansão, foram vendidas pelo meu avô, por um valor irrisório, sob coação. Meu avô, um homem simples como eu, foi enganado, coagido a vender suas terras. Terras que eram a herança de nossa família por gerações." Um murmúrio de choque percorreu a sala. Sofia olhou para o pai, com os olhos arregalados, sem acreditar no que ouvia. Gustavo, atônito, olhava para os pais, que estavam em choque, com os rostos lívidos. "Mas isso é impossível!" exclamou o senhor Albuquerque, a voz tremendo. "Essa é uma história antiga, sem fundamento." Fernando pegou outro documento da pasta, um parecer jurídico detalhado. "Não, senhor Albuquerque, este é um parecer de um dos maiores escritórios de advocacia do país, que eu contratei em segredo há anos. Ele comprova a validade deste contrato e a ilegalidade da transação original. Ele comprova que esta mansão e grande parte de sua fortuna foi construída sobre terras que foram roubadas da minha família." O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o som dos corações batendo. A senhora Albuquerque estava em choque, as mãos no rosto. O senhor Albuquerque, completamente desmascarado,
afundou-se na cadeira, a arrogância sumindo de seu rosto. Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para o pai, a ficha caindo. Aquele homem humilde, o pedreiro que ela havia sentido vergonha, guardava um segredo que poderia implodir a vida de sua futura família. O choque na sala de jantar era palpável. A revelação de Fernando havia desnudado a verdade, expondo a base podre da fortuna dos Albuquerque. A senhora Albuquerque, que antes transbordava arrogância, agora estava pálida, com a boca aberta, sem conseguir articular uma palavra. O senhor Albuquerque, antes tão imponente, parecia encolher-se na cadeira, os olhos fixos nos documentos sobre a mesa. Gustavo, o noivo, estava em choque, olhando para os pais com uma mistura de incredulidade e repulsa. Sofia, por sua vez, sentiu uma onda de emoções a atingir. Vergonha, raiva, tristeza, mas, acima de tudo, uma profunda admiração pelo pai. Ela havia duvidado dele, havia se envergonhado de suas origens, e agora ele estava ali, revelando uma verdade que poderia mudar tudo. Ele não era um homem simples. Ele era um homem de honra, de princípios, que havia guardado um segredo por anos para não causar problemas, mas que agora, em nome da dignidade de sua filha, estava disposto a usar. Isso é uma calúnia! O senhor Albuquerque finalmente conseguiu proferir, sua voz rouca. Uma tentativa barata de extorsão. Fernando permaneceu calmo, sua voz firme e cheia de autoridade. Não, senhor Albuquerque, é a verdade. E eu tenho todas as provas aqui, corroboradas por advogados e historiadores. Eu não estou aqui para extorquir ninguém. Eu estou aqui para defender a honra da minha família e para que minha filha não se case com uma família que construiu sua fortuna sobre a injustiça. Sofia se levantou, os olhos marejados, e se aproximou do pai. Ela pegou o broche da mãe, que Fernando havia deixado sobre a pasta, e o apertou contra o peito. Pai, eu sinto muito. Eu não sabia. Gustavo, vendo a reação de Sofia, também se levantou. Ele olhou para os pais e depois para Fernando. Pai, mãe, isso é verdade? Vocês me enganaram esse tempo todo? O senhor e a senhora Albuquerque se entreolharam, sem saber o que dizer. A máscara de perfeição havia caído. A verdade, como um tsunami, havia varrido toda a falsidade e a arrogância. Aquele jantar de ensaio, que deveria ser uma celebração, havia se transformado em um tribunal, e Fernando, o humilhado, era agora o juiz. O confronto escalou rapidamente. O senhor Albuquerque, vendo que não podia mais negar, tentou desqualificar os documentos, alegando que eram falsos, que Fernando estava inventando tudo. Mas Fernando estava preparado. Ele havia antecipado essa reação. Eu não esperava que vocês aceitassem de bom grado, senhor Albuquerque. Por isso, eu trouxe testemunhas. E como se fosse um sinal, a porta da sala de jantar se abriu e 2 homens de terno impecável entraram. Eram os advogados que Fernando havia contratado e, com eles, um historiador renomado, especialista em registros de terras antigas. A senhora Albuquerque soltou um grito de surpresa. O senhor Albuquerque afundou-se ainda mais na cadeira, a face lívida. Os advogados, com suas pastas em mãos, apresentaram uma montanha de documentos, registros, testemunhos e provas periciais que corroboravam a história de Fernando. O historiador, com uma voz calma e didática, explicou a cronologia dos fatos, a coação sofrida pelo avô de Fernando, a ilegalidade da transação. Cada palavra era uma facada no coração da família Albuquerque. Sofia, ao lado do pai, sentia uma mistura de vergonha e orgulho. Vergonha por ter duvidado de seu pai, orgulho por sua coragem e integridade. Gustavo, por sua vez, estava em completo choque. Ele olhava para os pais, que estavam sendo desmascarados na frente de todos, e a imagem de sua família perfeita desmoronava diante de seus olhos. Isso é um pesadelo!
A senhora Albuquerque murmurou, as mãos tremendo. Isso não pode estar acontecendo. Fernando, com a voz embargada, olhou para Sofia. Minha filha, eu fiz isso por você, para que você não se case com uma família que construiu sua riqueza na desonra, para que você saiba quem você realmente é e de onde você veio. Aquele momento foi o clímax máximo, a explosão de uma verdade guardada por anos. A humilhação pública havia se invertido. Os Albuquerque, antes tão orgulhosos e arrogantes, estavam agora expostos, desmascarados, com sua fortuna e reputação em xeque. A justiça, silenciosa e paciente, havia finalmente chegado. As consequências foram imediatas e devastadoras para os Albuquerque. A notícia do escândalo vazou para a mídia, e o nome da família, antes sinônimo de poder e prestígio, tornou-se alvo de escrutínio e condenação pública. As ações de suas empresas despencaram na bolsa, investidores retiraram seus aportes, e o império que parecia inabalável começou a ruir. O Sr. Albuquerque, em uma tentativa desesperada de salvar o que restava de sua reputação, tentou processar Fernando por difamação, mas as provas eram irrefutáveis. Ele foi obrigado a enfrentar um processo judicial que expôs ainda mais a fraude e a coação praticadas por seu pai. A senhora Albuquerque, que antes ostentava sua riqueza e status, viu seu círculo social se desintegrar. Amigos e conhecidos se afastaram, envergonhados de serem associados a um escândalo de tamanha magnitude. O casamento de Sofia e Gustavo foi cancelado. Gustavo, arrasado e desiludido com a verdade sobre sua família, decidiu se afastar dos pais, buscando um novo caminho, longe da sombra da desonra. Ele pediu desculpas a Fernando e a Sofia, reconhecendo a gravidade dos atos de seus pais e a injustiça que haviam causado. Fernando, o homem simples e humilde, emergiu do caos com sua dignidade restaurada e sua honra intacta. A justiça finalmente havia sido feita. As terras que haviam sido roubadas de sua família foram devolvidas. A mansão dos Albuquerque agora pertencia legalmente à família de Fernando. Mas ele não buscou vingança, ele buscou reparação. Ele usou a fortuna para criar uma fundação que apoiava famílias de trabalhadores humildes, oferecendo educação e oportunidades para crianças carentes. Sofia, que havia se afastado do pai, retornou para seus braços, pedindo perdão por sua cegueira e sua vergonha. Ela se tornou a principal colaboradora da fundação, dedicando sua vida a ajudar aqueles que, como seu pai, haviam sido vítimas de injustiças sociais. Gustavo, embora não tenha se casado com Sofia, permaneceu um amigo próximo, trabalhando ao lado dela na fundação, buscando redimir os erros de sua família. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na integridade e na honestidade. Meses depois, a antiga mansão dos Albuquerque havia se transformado em um centro comunitário vibrante, um lugar de esperança e oportunidades. Fernando, com um sorriso sereno no rosto, observava Sofia, que agora liderava os projetos da fundação com paixão e dedicação. Ele havia perdido uma filha para o luxo e o preconceito, mas a havia reencontrado, mais forte e mais consciente de seus valores. A pasta surrada, que antes guardava um segredo doloroso, agora era um símbolo de justiça e redenção. Aquele homem humilde, que havia sido expulso e humilhado, provou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na honra, na integridade e no amor incondicional por aqueles que amamos. A história de Fernando é um lembrete poderoso de que, por trás de cada pessoa simples, pode haver uma história de força e resiliência, e que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para vir à tona. E quando ela vem, ela tem o poder de derrubar impérios e restaurar a dignidade daqueles que foram injustiçados. Se essa história tocou você,
Se acredita que a verdade e a justiça sempre prevalecem e que a honra de um pai vale mais do que qualquer fortuna, inscreva-se no canal Status Bilionários, ative o sininho e compartilhe essa história com todos que você conhece. Juntos, podemos mostrar que a dignidade não tem preço e que a justiça, quando chega, é sempre recompensadora.